Gente, vamos falar um pouquinho mais sobre imunidade, processos metabólicos, hormonais e como que é o fluxo, né, de todas essas coisas que eu falei aqui no nosso corpo. E é claro que a gente vai falar sobre isso na perspectiva da Ayurveda, né? Afinal de contas, eu e esse canal estamos aqui para isso. E no Ayurveda, esse tema é Ojas, Tejas e Prana, que tem tudo a ver também com os doshas, Kapha, Pitta e Vata, né, respectivamente. Eu vou explicando ao longo desse vídeo aqui. Bom, eu sou a Jéssica, para quem não me conhece, seja bem-vindo a esse canal, cujo objetivo é trazer para a vida prática hábitos mais saudáveis ou práticas que podem ser mais interessantes para fortalecer a sua saúde, a saúde da sua família, né? E hoje eu escolhi esse tema porque na minha parte aí da vida, que foi totalmente científica, voltada ao intelecto e etc., a gente usa muito a racionalidade, né? A lógica. Mas o que eu sentia falta, e que aí o conhecimento védico me trouxe, foi dessa conexão entre qual que é a diferença de um corpo com vida para um corpo sem vida, onde que está o conhecimento, a inteligência aí de uma célula que sabe que ela tem que ser uma célula de defesa, por exemplo, e não uma célula hepática, como é que isso funciona, né? E o Ayurveda explica de uma maneira muito bonita, muito profunda, casando com tudo aquilo que eu aprendi na vertente científica, né? E por isso que esse conhecimento fez tanto sentido e ele também é muito prático. Embora eu possa estar falando aqui, você ter uma sensação de que é uma coisa mística ou muito distante, não, estou falando aqui de substâncias mesmo. Coisas que existem na matéria, mas que são influenciadas por uma inteligência, por uma consciência, e a gente tem total papel em como essa inteligência, essa consciência vai agir no nosso corpo, né? Então é isso que eu quero dividir aqui com vocês hoje. Por quê, gente? Para ficar mais claro, como por exemplo, o que você come, os seus hábitos diários, a sua atividade física, tudo isso, como é que chega no nível celular? Como é que uma coisa conversa com outra? Vocês já pararam para pensar nisso? Isso é uma coisa que a ciência traz, mas não de forma tão conectada, né? Como que cada coisinha quebrada em pequenas coisinhas até virarem moléculas ali, partículas muito pequenas, e como é que essas partículas se comportam no nosso corpo, né? Tem toda uma comunicação, tem um receptor certinho para cada uma. Tudo isso acontece com uma inteligência por trás, né? E o nosso corpo realmente é muito inteligente, tem uma química e uma bioquímica muito sábia. Então, tudo que a gente faz vai influenciar nessa química ou nessa bioquímica. E eu vou tentar hoje ser muito prática, para que isso não fique muito distante da realidade de vocês ou de ninguém aqui que quer aplicar isso no dia a dia, tá? Esse vai ser meu desafio, então se você ficar com qualquer dúvida ou alguma coisa que não fez muito sentido, deixa aqui para mim que vai ser um prazer te explicar um pouco melhor. Porque como profissional da saúde, gente, eu não sei se eu consigo evitar. Às vezes, quando eu vou ver, eu já tô falando uma coisa que é muito específica. Então, me avisem aí, me ajudem quando alguma coisa não ficar clara. Mas eu busquei trazer aqui uma relação muito clara e muito prática, tá? Então, eu vou começar falando aqui, fazendo um paralelo entre prana e o doshavata, né? Prana é como se fosse a parte sutil de vata, que está associada aí à respiração, oxigenação, circulação, mas não oxigênio propriamente dito, não é oxigênio que faz a nossa respiração acontecer. Até porque isso é um fluxo, né? A gente tem gás carbônico saindo também, tem toda uma comunicação, toda uma coisa acontecendo aqui. E prana tem a ver com esse fluxo, com esse movimento que carrega tudo que a gente precisa que seja carregado no nosso corpo. Porque tudo que precisa de um movimento é produzido em um lugar, mas atua em outro. Ou uma coisa que precisa se movimentar, como por exemplo o fluxo sanguíneo, o fluxo respiratório. Tudo que tem um fluxo depende de prana também para acontecer. Prana, né? Seria o jeito certo de falar aqui. E tem a ver com as funções motoras, nossas funções sensoriais, funções da mente, da memória, porque também é uma informação que vem, né, tá guardada e precisa vir, precisa de um movimento, pensamento, emoções, tudo isso estão sob o controle de prana, né, esse fluxo de inteligência. E quando o prana não está adequado, pode ter muito a ver também com emoções reprimidas
que no nível mais sutil, né, são emoções reprimidas que um agravamento pode causar problemas muito sérios materiais, doenças mesmo, desequilíbrios, tá? Então, às vezes, pode ser que uma pessoa não tenha uma vikrite, né, um desequilíbrio, uma doença, vou chamar aqui vata, mas tem algum problema que se relaciona a prana. E aí tem essa relação entre eles que é a parte mais sutil. Então, distúrbios de prana vão tanto impedir ou afetar, ou enfim, não funcionar adequadamente qualquer função de movimento que seja necessário dentro do nosso corpo, prejudicando sim funções motoras, sensoriais, às vezes diminuindo essa sensibilidade e até a nossa percepção. Eu não sei se já aconteceu com vocês, a sensação de que não tá com uma conexão completa com o seu corpo, que talvez não percebe muito bem, por exemplo, quando foi suficiente de comida e continua comendo. São exemplos que eu tô dando aqui. Ou não percebe muito bem a sede. Eu lembro que já aconteceu comigo, acho que em uma das minhas primeiras consultas em Ayurveda, né, quando eu fui fazer um dos meus primeiros tratamentos, que a terapeuta me perguntou se eu sentia sede. E eu não sabia responder, porque eu tenho o hábito de usar garrafinha, então eu sei que eu tomo água, mas por que eu tomo água? Será que era sede? Será que não era? Quanto de água que eu tomo? Quanto de sede eu sinto quanto é automático? Porque em vários momentos, quando eu estava muito concentrada em alguma atividade, só quando eu acabava que eu ia sentir fome, ou que eu ia sentir sede, eu ia sentir que eu precisava fazer xixi urgentemente, sabe? Assim, quando eu estava concentrada muito em alguma coisa, eu perdi essa minha percepção mesmo, essa comunicação, né, com o meu corpo, esse fluxo da informação que vem pra gente, né? E por isso que é tão importante, a gente fala muito sobre estar no momento presente, que é quando a gente se percebe e se sente e não só vai vivendo ou vai reagindo e só depois toma consciência do que estava presente para eu ter aquela reação ou aquela ação propriamente dita, né? Então, essa percepção, esse fluxo tem total a ver com prana, que, como eu falei, se relaciona com a respiração. Então, se você tem essa questão com a percepção também, ou quer entender melhor o fluxo do que está acontecendo dentro de você, comece observando a sua respiração. Se ela está mais curta, se ela está mais rápida, se a sua velocidade está maior ou se está menor. É como se fosse é, testemunhar. A gente fala sobre isso um pouco, ou já ouviu sobre isso, falando sobre meditação, né? Mas se você, de repente, tá no meio de uma situação em que você tá vendo alguma coisa e você consegue ver e também observar aquele que vê, que é como você se relaciona com aquilo que está sendo visto, é uma forma de percepção, saber como isso te afeta, saber o que, que isso traz para você, independente de julgamento, se é positivo ou se é negativo, enfim, simplesmente se relacionando com aquilo, né? Isso tem a ver com prana também, com percepção, com estar ao mesmo tempo relaxado, porque você está na situação, mas também alerta, percebendo o que está acontecendo ali por trás, dentro de você, né? Isso tem total a ver com prana. E prana, como eu falei, prana, né, tem a ver com fluxo de inteligência. Então, esse fluxo que acontece no nosso corpo, por exemplo, entre o motor e o nosso sistema nervoso central, tem a ver com essa comunicação também. Então, é prático, não só subjetivo, né? Ou não só da percepção. Mas esses são exemplos aqui para que você consiga se relacionar com esse conceito de prana, que a gente chama de energia vital, ou fluxo de energia também, né? Que é esse movimento necessário para que as coisas vão de um lugar para outro no nosso corpo, para aquilo que a gente comeu seja assimilado, vire o nosso ojas, né? O nosso néctar ali mais sutil e o que não seja eliminado. Tudo no nosso corpo é movimento, né? E eu diria também que na vida. E esse movimento aí é prana quem é responsável, que se relaciona com, né? E falando um pouquinho agora do dosha kapha, kapha, a gente fala de ojas também. Ojas é como se fosse um néctar, é uma substância mesmo que a gente tem
que a gente armazena dentro de nós e que tem muito a ver com nossa vitalidade, com a nossa energia e também com a nossa imunidade. Então, dentro da Ayurveda, a gente diz que quando a pessoa tem bom ojas, ou quando ela tem ojas ali em quantidade e em qualidade suficiente, dificilmente ela vai ficar doente, né? Porque ela tem aí essa resposta para aquilo que vem de fora não ser capaz de penetrar a ponto de causar um desequilíbrio, né? Então, tem a ver com equilíbrio hormonal, com sistema autoimune também, e é muito necessário para a gente ter essa resposta aí imune no nosso corpo, né? Também é responsável pelos sentimentos de compaixão, de paz, de criatividade, de amor, né? E é a essência de todos os nossos tecidos, os nossos datos, né? Que a gente chama no Ayurveda. E quando a gente fala sobre imunidade, ou sobre até as funções teciduais, a gente envolve também o nosso processo digestivo, a nossa função hormonal e a nossa função hepática também, né? Então, como a gente fala também sobre digestão, se relaciona também com Agni, que é o nosso poder digestivo, né? Claro que tudo isso de uma forma muito sutil, mas tudo aquilo que a gente traz do nosso estilo de vida, estresse, traumas que a gente já passou, sejam eles físicos ou emocionais, a qualidade dos nossos relacionamentos vão influenciar, né, no Ojas, na nossa capacidade aí de vitalidade e imunidade, de defesa do nosso corpo, no bom funcionamento do nosso corpo, né? Então, quando a gente tem distúrbios nesse Ojas, a gente pode ter aí problemas, por exemplo, Ojas aumentado, de obesidade ou até diabetes, pode ser uma das causas, não que seja a única, tá? Ou quando isso diminui, quando eu tenho Ojas muito menos do que deveria, são os estados de coma, por exemplo, né? Quando uma pessoa tá realmente ali num sopro de vida com alguma dificuldade muito grande, né? Ou nas doenças autoimunes, ou nas fadigas super persistentes também, isso pode estar associado a Ojas, que tem tudo a ver com o dosha kapha, que tem a ver com essa nossa nutrição, com esse nosso néctar de vida mesmo, eu vou chamar aqui. Talvez seja a melhor forma da gente entender. É uma essência mesmo, né, na forma ali de resposta imune, de equilíbrio hormonal que a gente tem, né? E Ojas traz pra gente, aliás, o equilíbrio dos três, né? Prana, Ojas e Tejas, traz um viço, um brilho na pele ou no olhar que a gente tem, né? Isso se relaciona muito com Tejas, propriamente falando, que é o nosso próximo tópico, porque está associado aí à forma sutil do dosha Pitta, e tem a ver também com o metabolismo, com enzimas, com o nível sutil de Agni, com o nível sutil de inteligência. E Tedia se manifesta fisicamente como aminoácidos, enzimas, hormônios, né? Que fazem toda uma comunicação celular aí para que as substâncias que a gente precisa sejam produzidas, e essas substâncias fazem uma conversa no nosso corpo, gente. Então, se tem alguma coisa acontecendo, tem tal substância que é produzida e isso vai ter uma resposta. Então, tem toda uma comunicação bioquímica dentro do nosso corpo que faz ele funcionar muito bem, né? Quando eu falo dessa inteligência, é por que que você não precisa pensar para respirar? Por que que o olho vê? Por que que o ouvido ouve? Por que que você respira? Por que que tudo isso acontece sem que você tenha que conscientemente enviar esse comando, né? Esse é o equilíbrio de todas essas energias sutis integradas aqui, tanto prana quanto ojas quanto tejas, né? E tejas tem algumas características. Então eu comentei aqui um pouquinho sobre esse brilho, sobre esse glow mesmo que a nossa pele tem visto, né? A gente pode chamar nossa pele, nosso olhar tem, né? Isso tem a ver com tejas também. Quando uma pessoa tem uma diminuição de tejas, pode ser que, mesmo com maquiagem ou com outras coisas, ela fique com um olhar mais sombrio, mais pesado, mais cansado mesmo, né? Isso tem a ver com algo que vem de dentro, não é só o que está manifestado aqui fora, né? É um resultado de um funcionamento interno também que influencia na forma como a gente se expressa ou se coloca, né?
Eh, Também tem a ver com toque na questão da temperatura, aliás, Agni e Teja se relacionam com fogo, então tem tudo a ver com temperatura também. Tem a ver com quantidade. Tejas, por exemplo, é responsável, essa inteligência, por quantidade do que a gente elimina, quantidade do que a gente precisa consumir, por exemplo, de alimento, de água. Tem a ver com isso, com qual a quantidade para o equilíbrio dentro do nosso corpo, né? Para essa nossa homeostase é, individual, vamos dizer assim, que varia, né, de pessoa para pessoa. Tem a ver com as nossas dimensões também, com forma, tem a ver com o formato específico de um órgão, de uma função. Tudo isso vem dessa inteligência que é Tejas, que eu comentei, que é até responsável por essa diferença entre as diferentes partes do nosso corpo, né? Num nível sutil, saber como é que se diferencia, por que que é assim, por que que não é daquela outro formato, como aquela outra região, né? E tem a ver também com o processo de tornar líquido. E quando a gente fala isso, parece estranho, mas tem a ver também com o processo de limpeza de toxinas no nosso corpo, né? Nosso corpo é muito sábio e a gente até reproduz dentro da Ayurveda o comportamento do nosso corpo para limpeza de toxinas, né? Que numa das primeiras etapas aí do processo de Panchakarma, que é um processo mais intenso, de Shodhana, né, de expulsar os doshas ou de fazer uma purificação corporal mais intensa, a gente começa com o processo de oleação e sudação, né? Que é o quê? A administração de óleos e gorduras, porque a gente tem as substâncias ou elas são solúveis, né, majoritariamente, em um material mais oleoso ou no aquoso, e o nosso corpo já tem bastante água, tanto que a gente elimina urina, suor, enfim. Então a gente faz essa administração de óleos para que aquilo que não está saindo na urina ou no suor possa também ser removido, e de calor, porque isso vai liquefazer essas gorduras que estão ali junto com as toxinas para que isso seja eliminado no nosso corpo e aí a gente possa ter a purificação, né? E esse processo, falando no nível mais sutil, que está acontecendo no nosso corpo o tempo todo, é relacionado a Tejas, né? Tem a ver com essa propriedade de, de inteligência, de saber quando é o momento de fazer isso para expulsão de toxinas ou para limpeza do nosso corpo, né? Assim como também esse movimento com foco, que eu falei que movimento tem muito a ver com prana, né? O prana que faz o fluxo acontecer. Mas o foco, a direção, o lugar certo onde essas coisas vão atuar, depende dessa inteligência que está relacionada a Tejas. Então, essas três características mais sutis aí dos doshas, Ojas, Tejas e Prana, é o que a gente tem de profundo e essencial que influencia muito o como a nossa saúde se comporta ou se manifesta, né? Então, tudo aquilo que a gente faz, desde o alimento que a gente consome, ele vai chegar até o nível celular para poder nutrir o meu corpo e através dessas energias sutis é o que a gente vai ter toda essa comunicação aqui dentro do nosso corpo, na parte que a gente não vê, mas que a gente percebe quando tá funcionando bem ou quando não tá, né? E isso fica nítido, gente. Eu não sei para vocês, mas na minha experiência, que já aplico a Ayurveda na minha vida há muito tempo, e faço aqui um parêntese para dizer que isso não depende de onde você mora, se você mora na cidade, se você mora na floresta, ou se você vive esse ou aquele estilo de vida. A Ayurveda é para todo mundo, porque como o nosso corpo funciona, o pensamento, a inteligência, o sentido é o mesmo. A gente tem as particularidades e é aí que está o segredo para a gente conseguir se manejar da melhor forma, né? E isso também o Ayurveda ensina. Mas quando a gente quer aplicar a Ayurveda na nossa vida, isso é para qualquer pessoa. O Ayurveda é para todo mundo. E não só pessoas, para todos os seres, porque traz essa inteligência, esse raciocínio que vai além do corpo humano, né? E o nosso corpo a gente sabe que se relaciona em maior ou menor proporção com o de outros seres que existem, né? De outros animais, outros mamíferos, por exemplo. Então tem uma inteligência maior aí que o Ayurveda incorpora nesse intelecto que a ciência traz, né? E já é muito antigo esse conhecimento. Então,
A Ayurveda é para todo mundo e eu já aplico na minha vida há alguns anos e consigo perceber essa diferença de vitalidade, de imunidade, de inteligência do que o nosso corpo está fazendo com muita clareza. Então, já teve momentos da minha vida que realmente a minha rotina estava uma loucura. Teve épocas que várias coisas aconteceram. Às vezes era dentro dos pilares da saúde que a gente fala bastante aí, às vezes o meu pilar de alimentação estava mais fraco, às vezes era sono. Por muito tempo foi atividade física, mas quando a gente é novo, a gente acha que não precisa dessas coisas, né? Que o nosso corpo aguenta tudo. Então, hoje em dia, quando eu coloquei o Ayurveda na minha vida e comecei a estar mais atenta, percebendo melhor os sinais do meu corpo, eu comecei a perceber o quanto a minha vitalidade mudou. Porque várias vezes eu já disse para vários amigos em vários contextos, perdão, de que eu tinha nascido cansada, que eu sempre estava cansada e que eu era capaz de dormir em qualquer lugar, a qualquer momento. Eu falei até para uma amiga esses dias que se eu ficar sentadinha, assim, ó, paradinha muito tempo, sem nenhum estímulo, eu vou dormir. E eu achava que isso era normal, que era uma característica minha. E, gente, não. Eu nunca tinha parado para pensar que eu estava há anos com privação de sono. Mas, assim, acho que desde o meu segundo ano do colegial, que eu já tinha atividade de manhã, tarde e à noite, e dormia menos do que eu devia. Então, eu achava que mesmo assim, no auge ali dos 20 e poucos anos, que isso era normal, porque era o meu ápice de energia. E mesmo assim, se eu tivesse cuidado dos pilares da saúde desde aquela época, eu teria muito mais. E depois de muito mais tempo ainda, aí já é para os 30 e poucos, eu fui entender que não é sobre ter energia, é saber o que se faz com essa energia, é saber colocar ela no lugar certo, no momento certo e o mais importante, não desperdiçar. E aí, quando eu aprendi sobre Ojas, Tejas e Prana, eu fui prestar atenção nisso tudo. O quanto muitas vezes eu tava querendo fazer, sem inteligência, sem, cara, vai ter coisa para fazer o tempo todo e nunca vai acabar, né? E se a gente for sair só fazendo, sem prestar atenção onde que nossa energia precisa ir, isso não vai ter fim, a gente vai estar sempre esgotado. E era essa a minha sensação. Até de fato não dar conta de uma série de coisas importantes da vida e falar: pera, parou isso agora, vamos mudar isso. Assim como qualquer pessoa, eu tenho vitalidade suficiente, tenho tempo suficiente, o que está acontecendo? Por que não está sendo suficiente? Porque tinham coisas importantes ali sendo negligenciadas. Então, perceber OJAs, imunidade, perceber equilíbrio hormonal, perceber tédias, como é que tá o meu metabolismo, tá aumentando a quantidade de excreção ou de coisas que eu preciso consumir, muita sede, muita fome, o que tá acontecendo? E prana, como é que tá a minha respiração? Tá muito curta, muito acelerada, muito lenta? Como é que tá? No meu caso, muito lenta, tem um pouco cafa, né, gente? Isso quase nunca acontece. Mas eu consigo me perceber melhor e perceber quando eu tô passando do meu limite. E aí eu comecei a perceber até esses limites que eu falei da minha fome, por exemplo. Quanto que deu que é suficiente? Porque se eu tô comendo pelas razões erradas, ou por simples desejo, ou porque tá gostoso, já não é mais fome, né? Porque a minha saciedade já bateu faz tempo. Qual o efeito disso na minha digestão? Quando eu comecei a observar que isso me deixava com menos energia, mais sonolenta, produzindo mais toxinas, sem a capacidade de digerir aquilo, pelo contrário, tendo aquela conversa desagradável depois, ou afetando a qualidade do meu sono, eu falei, calma, qual é a necessidade disso? Como é que eu posso fazer isso melhor? E aí, na minha experiência pessoal, foi descobrir o quanto eu tenho de recursos disponíveis e só não sabia usar. Pois é, gente. Eu não precisava de nada mais. E isso também é outra coisa do Ayurveda que me fascina. Eu já tenho tudo que eu preciso e no meu caso, menos é mais. É só saber usar e fazer escolhas melhores para ter uma melhor performance, para ter uma saúde mais forte, para ser mais, de fato, ter uma resposta imunológica melhor, ter um metabolismo melhor, ter maior disposição e vitalidade quando eu preciso ter e saber a hora que eu vou poupar isso. Não é porque eu tenho que eu vou gastar. Aprendizado recente esse, viu, gente?
Não é porque eu tenho que eu vou gastar, eu vou saber onde eu quero aplicar tudo isso, né? E para mim, toda essa jornada, uma das coisas que foram o principal termômetro aí de se isso tá legal ou não foi a minha respiração. Tem tudo a ver com prana, porque é uma resposta imediata. É só você ficar quieto ali, ó, e reparar. Você já sente se você tá mais agitado, se você tá mais consciente, se a sua percepção tá legal, se você tá ligado no que tá acontecendo ou não. Então, essa é uma ferramenta poderosíssima de percepção para você de fato entender como é que tá o seu corpo e como é que as coisas mudam ao longo do tempo, né? Quisera eu ter esse conhecimento e essa inteligência há mais tempo na minha vida, porque talvez eu me desgastasse muito menos do que eu precisei me desgastar para estar aqui agora, né? E essa é uma das grandes coisas que eu pretendo com esse canal. Pode parecer muito simples, mas qualquer pessoa que se beneficiar disso, eu já tô muito contente, porque foram anos é, cuidando da minha saúde, mas também trabalhando com saúde, então vendo isso acontecer de diversas formas, dentre os meus colegas, dentre os nossos clientes e pacientes, enfim, de várias formas vendo isso acontecer. Vendo máquinas maravilhosas, que é o nosso corpo, ser subutilizada ou superutilizada e a gente gastar muito, muito mais energia do que devia, sabe? É como um carro. Como você ter um Fusca e querer usar de Ferrari ou vice-versa, ter uma Ferrari e usar como um Uno, né? Gente, não. Tem que saber usar a coisa certa, dar o combustível certo, a fazer a manutenção certa. E ninguém nunca ensinou isso pra gente, né? E esse conhecimento já estava disponível há milênios. Então, gente, estamos com a faca e o queijo na mão, né? E aplicar o Ayurveda no nosso dia a dia é utilizar esse conhecimento a nosso favor. E eu não tô aqui sendo contra a vida moderna, não. Pelo contrário, hoje a gente tem recursos maravilhosos para associar com esse conhecimento e saber fazer escolhas ainda melhores. Só que, gente, isso não é um interesse social. Não vai chegar ninguém para você assim falando: olha, você não tá usando seu corpo tão bem, vamos usar melhor. Isso só vai acontecer se você perceber que tem algo errado e aí for atrás de um médico. E a medicina hoje moderna aqui no Brasil é tapando o sol com a peneira, vai resolver o problema que já foi criado. Mas cuidar da raiz, dificilmente, gente. Isso vai lidar com sintoma, vai enxugar o gelo ali daquela situação que está te incomodando no momento. Mas o nosso sistema de saúde hoje não foi feito para te dar saúde, foi para evitar doenças. E isso está muito longe de causa raiz ou de te ensinar o quanto você pode ser melhor com menos. Quanto a sua performance, a sua vitalidade, a sua energia, a sua imunidade, a sua produtividade pode ser melhor com pequenas mudanças que você fizer no seu dia a dia, tá? Isso, infelizmente, tem que vir de você, que é o maior beneficiado e interessado, como tudo na vida. Se você tem o interesse de que isso aconteça com você, é você que tem que correr atrás. A vida é assim e eu tô aqui para te ajudar nisso, para divulgar esse conhecimento de Ayurveda ou essa coisa muito básica que a gente tem disponível e que é só começar a usar, sem você precisar gastar muito mais, sem precisar ter grandes investimentos, além da sua consciência. Você vai precisar investir em conhecimento, em entender quem você é, porque você é muito único, gente. E nenhum médico vai poder te contar como você é. Ele vai, no mínimo, precisar do seu relato ali para te entender e fazer a relação da cabeça dele. Então, quem tem a informação valiosa sobre a sua saúde é você. Mas agora eu quero te dar também autonomia, para que você saiba utilizar tudo que você tem ao seu redor ao seu favor. E o Ayurveda faz isso através dos doshas, ou através dessa forma sutil que eu falei aqui para vocês, de prana, ojas e tejas, que é toda essa relação, esses conceitos entrarem na sua cabecinha e você começar a ficar alerta. É como se fosse na sua conta bancária, por exemplo. Você sabe que você precisa de um nível ali para viver um mês. Vou colocar aqui de exemplo. Se você tem muito menos que isso, se você tem muito mais que isso, é o seu termômetro. E como você faz com o seu corpo, com a sua saúde? Como é que você percebe que tá tudo bem ou não? Só quando já passou ali do vermelho, red flags, as bandeiras vermelhas já acenando socorro? Então, calma lá, né? Não precisa ser assim. E a partir do conhecimento, tanto da sua estrutura corporal como do seu estado atual, você consegue fazer melhores escolhas
com o raciocínio do Ayurveda aí para te ajudar. Partindo do princípio, né, do conhecimento dos doshas, de que semelhante aumenta e o oposto diminui, né? E aos pouquinhos a gente vai se aprofundando nessa conversa aqui e vai ficando ainda mais claro como é que você pode trazer para a prática esse conhecimento na sua vida, que parece muito distante, mas não é não, gente, e é muito simples. Pensando que isso era milenar e as pessoas já usavam na vida, então não exige tanto assim não da gente, tá bom? Bom, então espero que tenha ficado muito claro aqui para vocês como aplicar o conceito de prana, ojas e tejas no seu dia a dia, como que isso se relaciona com tudo que você escolhe, com tudo que você faz e como você pode perceber isso no seu corpo, tá bom? Se não ficou claro, se você tem alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários que vai ser um prazer te responder. Encaminha esse vídeo para quem você puder achar que é útil, tá bom? E vamos continuar essa conversa aqui para que a sua saúde e a saúde da sua família esteja cada vez mais forte, tá bom? Um beijo grande, até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!